Hoje contaremos a história de Jefté, que se encontra no livro de Juízes, capítulos 10 e 11. 1. Que a palavra de Deus chegue aos nossos corações como uma fonte de inspiração para nossas vidas. Nos confins de Israel, em uma terra marcada pela desolação e pela sombra da desesperança, Jefté, filho de uma prostituta, mas com um pai de linhagem nobre, crescia entre os conflitos de sua própria identidade. Seu lar, outrora um refúgio, tornou-se palco de divisões e desdéns, à medida que seus meio-irmãos, envoltos pela sombra da inveja, o lançaram para fora, negando-lhe qualquer herança paterna. Assim, Jefté partiu, deixando para trás as memórias de um lar fragmentado e os suspiros de uma mãe que o viu partir com o coração dilacerado. Nas terras áridas e selvagens, ele encontrou refúgio entre os proscritos e os desgarrados, forjando-se como um guerreiro destemido nas fileiras de uma gangue de renegados. Enquanto isso, o povo de Israel, envolto pelas sombras da idolatria e da apostasia, mais uma vez se afastou dos caminhos do Senhor, inclinando-se diante de deuses estrangeiros. E em sua rebelião, a ira divina se fez sentir, quando os cruéis amonitas desceram sobre eles como um flagelo impiedoso, lançando sobre a terra sagrada o peso de sua opressão por 18 longos anos. Diante do clamor angustiado de seu povo, ecoando como um lamento através das montanhas, o Senhor, em sua soberania, permaneceu em silêncio. Não foi ele quem libertou Israel tantas vezes, não foram suas mãos que os guiaram nas horas mais sombrias, mas agora, diante de sua infidelidade persistente, ele se manteve imóvel, desafiando-os a buscar socorro em suas próprias criações de barro. Assim, as vozes dos oprimidos ecoaram nos ventos áridos, implorando por uma libertação que parecia além de seu alcance. Enquanto o Senhor permanecia em silêncio, desafiando-os a enfrentar as consequências de sua própria rebelião. Nos campos áridos e nos vales escarpados de Israel, o murmúrio da desgraça pairava sobre o povo, enquanto a sombra dos amonitas se erguia como uma ameaça sinistra. Despojados de suas esperanças e mergulhados na escuridão de sua própria iniquidade, os filhos de Israel clamavam por redenção, clamando aos céus por uma intervenção divina que os libertasse do jugo opressor. Então, como uma brisa suave após a tempestade, uma mudança ocorreu nos corações do povo. Eles abandonaram seus ídolos falsos, prostrando-se diante do Deus Todo-Poderoso em arrependimento sincero. Com lágrimas nos olhos e um grito de angústia nos lábios, eles clamaram: "Faça conosco o que quiser, ó Senhor. Sabemos que pecamos, mas, por favor, livre-nos deste abismo." E diante daquele clamor, o Senhor, em sua infinita misericórdia, olhou para seu povo com compaixão. Ele não os abandonou à sua própria sorte, mas estendeu sua mão de graça sobre eles, restaurando-lhes a esperança e a promessa de uma nova alvorada. Enquanto isso, os amonitas avançavam impiedosamente sobre a terra de Israel, determinados a subjugar seu povo sob o peso de sua crueldade. E diante da iminência do conflito, os corações dos israelitas se encheram de desespero, pois não tinham um líder para conduzi-los à batalha. Em meio à agitação e ao tumulto, uma figura solitária emergiu das sombras do esquecimento. Era Jefté, o filho rejeitado, o renegado que encontrara refúgio entre os proscritos. Enviaram mensageiros até ele, implorando por sua liderança, rogando-lhe que conduzisse suas fileiras contra o inimigo que se aproximava. Mas as palavras de Jefté foram como um trovão estrondoso sobre o campo de batalha da história. Com um misto de indignação e amargura, ele respondeu aos apelos de seu povo, relembrando-lhes as cicatrizes de sua rejeição passada. "Vocês que me expulsaram agora vêm a mim em busca de ajuda?" No entanto, diante da promessa solene de que ele seria feito líder sobre eles, Jefté ponderou sobre o juramento feito em nome do Senhor. Ainda assim, a sombra do passado pairava sobre ele, enquanto ele se preparava para liderar seu povo em uma batalha que poderia mudar o destino deles para sempre. Nos campos de batalha, onde os guerreiros se erguiam como titãs em meio ao turbilhão da guerra, Jefté, impelido pelo sopro divino do Espírito, liderava os filhos de Israel com bravura e determinação. Seu coração, entrelaçado pela promessa feita ao Senhor,
clamava por uma vitória que poderia selar o destino de sua nação. E sob o céu vasto, onde as nuvens se dispersavam diante do poder do Altíssimo, Jefté ergueu sua voz em um juramento solene, oferecendo ao Senhor o que quer que fosse o primeiro a cruzar o limiar de sua casa. Uma promessa feita na ardente fervura do momento, alimentada pela paixão de um líder e pela fé inabalável em seu Deus. E o Senhor, em sua magnificência, ouviu o clamor de seu servo. Com o trovão da vitória ecoando pelos montes e vales, ele entregou os amonitas nas mãos de Jefté, permitindo que o brilho da justiça divina iluminasse o horizonte sombrio da batalha. No entanto, ao retornar triunfante para sua morada, Jefté foi recebido por uma cena que dilacerou seu coração. Sua única filha, a joia preciosa de sua vida, emergiu de sua casa em uma dança jubilosa, celebrando a vitória de seu pai sobre os inimigos de Israel. Mas no instante em que seus olhos encontraram os dela, uma sombra de angústia desceu sobre Jefté. Pois ele percebeu, com o peso insuportável da verdade, que havia feito um voto irrevogável ao Senhor, prometendo oferecer o primeiro ser vivo que cruzasse seu caminho como um sacrifício ao Altíssimo. E assim, diante da dolorosa realização do que sua promessa implicava, Jefté desabou em prantos e lamentos, rasgando suas vestes em desespero, pois o fardo de sua promessa pesava como chumbo sobre sua alma, lançando-o em um abismo de conflito interno e aflição indizível. Com o coração pesaroso e os olhos marejados de lágrimas, a filha de Jefté ergueu sua voz em um tom de resignação e nobreza. Diante do dilema que assolava sua família, ela reconheceu a importância de honrar o voto feito por seu pai ao Senhor, mesmo que isso exigisse um sacrifício inimaginável. "Meu pai", começou ela com voz suave e firme, "tu deves manter tua palavra ao Senhor. Ele cumpriu sua parte do acordo, concedendo-te uma grande vitória. Agora, é chegada a hora de cumprir a tua. Apenas te peço uma coisa. Visto que nunca me casarei, permite-me ir aos montes com minhas amigas por 2 meses. Juntas, lamentaremos o fato de eu nunca me unir a um homem e experimentar a alegria de criar filhos." Compreendendo a nobreza e a determinação da filha, Jefté assentiu com pesar, permitindo que ela partisse em busca de consolo nos recantos isolados das colinas. Ali, entre a serenidade das montanhas e a suavidade da brisa, ela e suas amigas encontraram refúgio para sua dor, compartilhando lágrimas e palavras de conforto enquanto o tempo passava. Após 2 meses de luto e reflexão, a filha de Jefté retornou ao lar, pronta para cumprir o destino que lhe fora designado. Com coragem e resignação, ela se preparou para enfrentar o destino selado por seu voto e pela vontade do Senhor. E assim, em um ato de devoção e fidelidade, Jefté cumpriu sua promessa ao Senhor, oferecendo o sacrifício que havia prometido. A partir desse momento, a história da filha de Jefté ecoaria pelos séculos, tornando-se uma lembrança sagrada na memória de Israel, um testemunho eterno do poder da fé e do sacrifício. Esta é a 6ª parte de uma série de 13, onde contaremos a história bíblica dos juízes de Israel. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, versículos 30 e 31. E Jefté fez este voto ao Senhor: "Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto." Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.